Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Em casa, Enver e Sirin abrem a porta a dois vizinhos, que trouxeram comida e vieram visitá-los para dar as suas condolências. Eles permitem a entrada na sala. As mulheres falam sobre a Tice e dizem que não esperavam que a amiga fosse embora tão rapidamente. São um pouco ousados e falam como se fosse fofoca. Sirin não suporta mulheres velhas e percebe que uma delas toca a mão do pai e tenta flertar com ele e se aproximar. Esta mulher diz a Enver que ele ainda é muito jovem e pode encontrar uma mulher que o faça feliz. Sirin diz que irá à cozinha servir alguma coisa e a outra vizinha diz que emprestou um prato de porcelana a Tice para que ele possa ser devolvido a ela. Sirin olha com raiva para o pai e vai até a cozinha pegar o prato. Ela volta para a sala e joga o prato no chão para quebrá-lo. Ele então se desculpa dizendo que escorregou de suas mãos. Os vizinhos decidem que é hora de ir embora, se despedem e vão embora. Seida compra chá e vai até uma mesa para beber. Vemos que Fazile também pede chá, mas ao ver que será servido em copo de plástico, fica irritado e pede que seja servido em copo. O vendedor diz que todos os copos de vidro estão levados, mas Fazile responde rudemente que não deve ter preguiça e recolher os que não estão mais em uso para lavá-los. Seida está ouvindo tudo e pede para ele não criar problemas com isso. É o mesmo chá independente da embalagem. Ele então oferece o copo que ele está bebendo, mas Fazile devolve e diz que não o quer. Seida entra na cozinha do refeitório, lava o copo e serve o chá Fazile. Aí ela diz que as pessoas têm muita dificuldade em pensar em que tipo de copo uma bebida é servida. Fazile diz que isso é importante para ela e se senta à mesa. Seida apenas olha para ela. Sirin diz ao pai que não acredita que um dos vizinhos esteja flertando com ele e o outro peça o prato que emprestou à mãe quando ainda nem a enterraram. Os dois vestem os casacos e vão embora. Casa. Enver tenta acalmar a filha, mas de repente Sirin começa a gritar no meio da rua que estão todos amaldiçoados e ela espera que morram logo. Ela xinga os dois vizinhos que vieram visitá-los e avisa a todos que ainda não é o funeral da mãe e que um deles estava flertando com o pai. Enver não aguenta e corre de volta para casa. Sirin o impede e pede desculpas, mas Enver agarra seus braços para tentar bater nela. De repente Enver vê a Tice na sua frente e decide se acalmar e abraçar sua filha. Quando ele vira seu olhar novamente, a Tice já se foi. Enver e Sirin recomeçam a viagem para o hospital. Fazile liga para uma responsável por uma empresa de assistência e pergunta se há mais alguém que possa cuidar de seu filho. A mulher ao telefone responde que ninguém de sua equipe quer trabalhar com o Sr. Raif, seria melhor se ela pedisse ajuda em outra empresa. Fazile agradece e desliga a ligação. Vemos que Raif procura algo para comer em sua cozinha, só encontra cereal e come um pouco, mas depois joga tudo fora. Fazile conta a Eyal que a mulher que ele mandou para sua casa não conseguiu se dar bem com seu filho, e Eyal conta a ele. Ela diz que Raif na verdade a expulsou de casa, até a enfermeira ligou para ela chorando. Fazile pede desculpas e diz que o filho é uma pessoa difícil e muito sensível. Ela pergunta se ele pode encontrar outra pessoa, alguém que possa se dar bem com ele. E Eyal pede desculpas, mas não conhece ninguém. Fazile diz que está bem e pergunta se seria possível passar mais uma noite no hospital, já que não quer voltar para casa sem antes encontrar alguém que cuide do filho. E Eyal diz que pensou que gostaria de ficar com Raif, mas Fazile diz que ela não pode fazer nenhum esforço ou cuidar bem dele, ela deve cuidar da própria saúde para ficar com ele por muitos mais anos. E Eyal diz a ela que entende e informa que realmente tem alguém em mente que pode ajudá-la. Poucos minutos depois, Eyal entra no quarto de Bahar e pede às crianças que deixem os pais descansar. Esta noite eles ficarão com ela e amanhã poderão visitá-los novamente. Seida avisa que não é necessário, pois ela pode levá-los para seu apartamento e cuidar deles. Bahar concorda e diz a Eyal que Seida pode cuidar muito bem das crianças, e Eyal diz que isso não será possível já que Seida tem uma entrevista de emprego hoje. Seida diz que não vai a lugar nenhum agora e não vai deixar as crianças sozinhas. Bahar avisa a amiga que em alguns dias ela ficará bem e tudo voltará ao normal. Ela deveria aproveitar e comparecer à entrevista. Seida pergunta a Eyal qual é o trabalho e Eyal responde que é cuidar de um homem de 32 anos. Os dois saem e caminham pelo corredor em direção ao quarto de Fazile. E Eyal diz a ele que espera que o paciente seja correspondido e que lhe paguem um mês inteiro, mesmo que ele trabalhe apenas alguns dias.
Uma enfermeira sai do quarto e informa Yale que a paciente está dormindo. O médico diz que era melhor deixá-la descansar então e pede para Seida conhecê-la melhor em casa. Ela lhe manda o endereço. Seida se encontra com Henry e conta que Yale conseguiu um emprego para ela como cuidadora. Henry diz que seria melhor se ela voltasse a trabalhar com ele no refeitório. Seida agradece, mas prefere não voltar a lidar com a mãe e está entusiasmada com um novo emprego. Henry se oferece para levá-la ao endereço que Yale lhe enviou e Seida lhe pede um momento, pois precisa pedir algum dinheiro a Arif. Henry diz que lhe dará tudo o que ela precisar e os dois saem do hospital. Nizam e Doruk se despedem dos pais para passar a noite na casa de Yale. Dizem ao pai o quanto o amam e beijam uma de suas mãos. Sarp pede que nunca esqueçam que eles são a vida dele e que ele os ama. As crianças sorriem e vão embora com Yale. Bahar começa a chorar e Sarp pergunta o que há de errado. Ela diz que felizmente Yale levou as crianças porque ela não aguentou mais. Ele quer ver sua mãe e sente muita falta dela. Seida e Henry estão no carro. Henry conta-lhe que falou com uma mulher que está com Arif, que é advogada, porque se Gulten não quiser dar-lhes Arda terá que levá-la a tribunal. No entanto, Kisme disse-lhe que deveria fazer um teste de paternidade. Seida se sente ofendida e pergunta se ele está falando sério sobre isso. Ela nunca lhe pediu nada por Arda. Henry diz que só quer a custódia do filho e não pode levar Gulten a tribunal sem essa prova. Seida discorda, mas Henry avisa que era preciso estar com o filho. Eles chegam ao endereço e Henry dá dinheiro a Seida. Dentro de casa vemos que Raif está repreendendo a mãe por contratar pessoas que não são profissionais. Fazile diz que eles confiam no julgamento de Yale e diz que a mulher que ele enviou é muito inteligente. Ele também diz ao filho que se ele não gosta que a pessoa volte para casa, pelo menos para não machucá-lo. Raif diz a ele que não pode evitar machucar pessoas estranhas que vão à sua casa. A campainha toca e ele desliga a ligação. Raif abre a porta e pergunta à mulher qual é o nome dela. Ela se apresenta como Seida e diz que está ali para fazer o trabalho. Raif pede que ele mostre as mãos antes de entrar, especificamente as unhas. Seida pergunta se eles estão na escola. Isso é ridículo. Raif tenta fechar a porta, mas Seida o impede e mostra as unhas com esmalte vermelho incompleto. Ela se aproveita dele olhando as unhas e entra rapidamente em casa. Raif furioso manda que ele vá embora agora mesmo, pois não pode trabalhar com ele com aqueles pregos. Seida o ignora e enquanto pega algumas coisas ela conta que o Dr. Yale pediu para ela se dar bem com ele, então ela não pode ir embora. Raif a persegue até a sala de jantar e pede que ela saia novamente. Seida avisa que não está brincando. Deixou a amiga doente no hospital e enxugou as lágrimas para ir para lá porque precisa muito do emprego. Disseram que ela teria que cuidar de uma criança mal-humorada e ela concordou. A única que pode tirá-lo de lá é a mãe e ela voltará do hospital amanhã. Raif, surpreso, diz que ela é uma mulher com pouca escolaridade. Bahar recebe uma ligação. É uma pessoa que pergunta se ele é mãe de Nizam e Doruk Sesmeli. Ela diz que sim e fala por um momento. Aí ela desliga a ligação. Sarp pergunta o que aconteceu e Bahar conta que o Sr. Nezir pagou a mensalidade de Nizam e Doruk em uma escola particular até o dia em que terminarem. Eles ligaram para ela porque querem vê-los logo para matricular os filhos em escola. Sarp discorda, mas Bahar diz-lhe que a educação das crianças é o mais importante. É uma boa escola onde vão aprender até mais 2 idiomas. Sarp diz que não podem aceitar o dinheiro daquele homem. Ele provavelmente só quer que sua família dependa dele. Bahar diz a ele que Nezir tinha um vínculo muito especial com Doruk e os amava muito. Sarp diz a ele que se ele fosse um bom homem, então Nezir não teria tirado todo o seu dinheiro ou impedido de dar uma boa educação aos seus próprios filhos. Bahar diz que é verdade e eles pensam. Kisme entra no quarto de Bahar e Sarp. Ela diz a Bahar que veio porque precisa pedir um grande favor a ele sobre o acidente. Naquele dia Arif cruzou o sinal vermelho porque estava nervoso enquanto dirigia e por isso aconteceu o acidente. Ela diz a Bahar que o testemunho dele é muito importante, porque se for apresentada uma queixa contra Arif, ele terá grandes problemas. Fazile não fará reclamação e cuidará do resto das coisas que forem necessárias. Bahar e Sarp apenas ficam em silêncio e pede que pensem a respeito e antes de partir ele lhes dá suas condolências por Atice e diz que sim. Também lamenta muito o que aconteceu com Sua. Sarp pergunta o que aconteceu com ele e Kisme conta a verdade. Enquanto isso,
Vemos que Munir conta a Piril que Nezir descobriu o plano de Sua de tirar todo o dinheiro de Sarp para destruí-lo e deixá-lo sem recursos. Piril não consegue acreditar que seu pai fosse capaz de tanto. Em seguida, Munir avisa Piril que ele deve ir ao aeroporto com os filhos ou perderá o voo. Piril agradece todos os anos de serviço, mas não vai continuar trabalhando para sua família porque quer deixar para trás tudo que o lembra do passado amargo de sua vida, só quer começar um novo capítulo com seus filhos. Munir diz que está tudo bem. Antes de sair esclarece a Piril que sua pretendia devolver o dinheiro a Sarp, mas não conseguiu. Talvez ela consiga. Piril apenas pede para ela sair agora e Munir obedece. Enver e Sirin entram no quarto de Bahar, que está de pé enquanto dorme. Sirin e Bahar se cumprimentam e se abraçam. Enver diz com entusiasmo que gostaria que Atícios visse assim agora. Sarp abre os olhos e também os cumprimenta, depois dá-lhe suas condolências e Enver agradece. Bahar diz à irmã que de agora em diante só há uma coisa que eles podem fazer pela mãe, eles têm que amar um ao outro e se unir. Ela está pronta para fazer de sua irmã e para que ela seja uma verdadeira tia de Nizam e Doruk. Sirin pega suas mãos e sorrindo diz que concorda. Bahar pede que ela esqueça tudo o que aconteceu no passado e os dois se abraçam enquanto Sirin observa atentamente. Para Sarp. Uma enfermeira chega para trocar a medicação de Sarp e diz que espera que a frequência cardíaca dele caia dessa forma. Sarp agradece. Enver pergunta onde estão as crianças e Bahar responde que elas ficarão com Yael porque Seida conseguiu um emprego como cuidadora. Enver diz a ele que eles devem preparar o funeral e Bahar diz que irá com eles. Antes de partirem, veem que Sirin está sentado ao lado de Sarp e pede desculpas por todos os danos que causou. A louca ondulada promete ser uma pessoa melhor para toda a família. Sem que Sarp perceba, ela manipula o conta-gotas para que o remédio usado para controlar sua pressão alta não passe. Espera que ele descanse. Ele então se levanta e sai da sala com Bahar e seu pai. Seida traz comida para Raif para a mesa e conta que preparou o que pôde com o pouco que tinha na geladeira. Raif pede que ele traga um guardanapo e leve a salada porque ele não come cebola crua. Seida lhe entrega o guardanapo e Raif experimenta a comida, mas depois diz que não gostou de nada do prato. Ele ordena que ela faça um sanduíche para ele e jogue fora a comida ou faça o que quiser com ela. Seida apenas suspira e obedece. Bahar vai ao quarto de Fazila e se apresenta. A venerável velha diz-lhe que sabe muito bem quem ele é e pede-lhe que se sente. Então ela diz a ele que sente muito por sua mãe e Bahar agradece. Ela diz que veio pedir desculpas porque sabe que não fará queixa contra Arif. Fazila diz a ela que ela não gosta de julgamentos de qualquer maneira, embora pareça estranho que ela não vá fazer isso, já que o carro ultrapassou o sinal vermelho, sua mãe morreu e ela e seu marido ficaram gravemente feridos. Bahar diz que Arif estava em pânico porque estava a caminho do hospital para buscá-la, por isso ela não o culpa, já que ele estava apenas tentando ajudá-los. Fazila diz que ele poderia ter sido mais cuidadoso. Bahar explica que todos estavam muito nervosos e ansiosos porque temiam que sua doença tivesse voltado. Se ele tivesse tomado mais cuidado e tivesse ido ao médico desde que começou a se sentir mal, nada disso teria acontecido. Ele não gosta de procurar culpa onde não há nenhuma. Fazila diz a ela que ela é uma mulher com um coração tão grande e bondoso que não há espaço para vingança. Ela realmente é uma mulher de sorte. Bahar sorri ao dizer que ninguém havia lhe contado isso. Na verdade, ela é famosa por ser azarada, mas agora que diz isso, ela acredita. Antes de partir para Bahar, ela conta a Fazila que leu todos os seus livros ao longo da vida e é uma grande fã, embora não tenha tido a sorte de ler suas últimas obras. Fazila avisa que não perdeu nada e que não escreverá novamente por muito tempo. Bahar diz a ele que isso é muito triste. Então ele se despede e agradece novamente por Arif. Enquanto Bahar caminha pelo corredor do hospital, ouvimos sua voz dizendo que quando ela era pequena seu pai lia suas histórias algumas noites quando alguém lhe pedia para descrever a felicidade, então ela se lembra daqueles momentos incríveis. Ela sempre disse a todos que queria ser um escritor. Sonhei em ser um e ter uma mesa grande com uma máquina de escrever enorme. Ele sonhava em ter toneladas de papel e tinta, sua imaginação já estava pronta para dar tudo de si. Bahar entra em seu quarto e Sarp diz que sente muita falta dos velhos tempos quando os dois deitavam na cama e sonhavam o tempo todo. Bahar sorri e ele diz que lembra que eles planejaram tudo o que queriam fazer à medida que envelheciam.
Sarp diz que eles desejavam passar o resto da vida com ele. Ele achava que seria romântico envelhecermos juntos, vendo como suas rugas apareceram uma por uma e seus cabelos ficando grisalhos. Ele começa a chorar e pergunta se eles podem sonhar com isso novamente. Bahar diz que está tudo bem e que ele vai começar de onde parou. Ela conta sobre um sonho em que Sarp voltou para casa depois de uma reunião com os professores de Doruk. Ele conta a Bahar naquele sonho que Doruk estava se comportando muito mal na escola e Doruk os estava ouvindo da porta. Sarp pergunta a Bahar se ela realmente sonhava com isso quando ele estava fora e ela responde que sim, pois gostava de pensar que eles tinham problemas normais como qualquer família, e que Doruk conhecia seu pai. Eles conversavam sobre seu dia a dia e até ficaram com raiva por coisas estúpidas. Bahar pergunta o que ele sonhou quando não estavam juntos. Sarp conta que sonhava que estavam todos acampando juntos enquanto Bahar sofria porque não gostava de acampar e lutava com uma vespa. Ele ensinou seus filhos a conviver com a natureza. Os dois riem ao ouvir esse sonho. Depois de algumas horas a noite cai e Bahar e Sarp ainda conversam sobre sonhos. Sarp e Bahar criam outro sonho em que estariam no mar, nadando todos juntos, até com Ali e Omer. Sarp ensinaria a dar aos filhos e a fazer lindos castelos de areia. Bahar sorri ao ouvir isso e diz que ele deveria fechar os olhos e descansar. Mas Sarp, um pouco fraco, garante que não está cansado e pede que continue. Enver está assistindo televisão com Sirin e percebe que a Tice está ao lado dele. O homem se levanta e a segue em direção ao pátio da casa. Ele diz a ela que estava com muito medo porque pensou que nunca mais a veria. A Tice sorri e pergunta como ele está. Enver responde que só está tudo bem quando ele pode vê-la. Ele pergunta onde ela esteve todo esse tempo e por que ela desapareceu de repente. A Tice diz a ela que ela tem coisas para fazer e um confuso Enver a lembra que ela está morta. Ela não entende o que deve fazer. Você foi ao salão de beleza? A Tice ri e diz que finalmente o notou. Ela queria ficar mais bonita para ele. Enver diz a ela que para ele ela não mudou e sempre foi igualmente bonita. A Tice diz ao marido que ele precisa se acostumar a viver sem ela. Enver responde que isso é impossível e pede que ele o visite todos os dias para conversar e rir juntos. Sirin está na sala e se pergunta por que seu pai não volta. Ela caminha em direção ao pátio e se aproxima lentamente até perceber que ele está falando sozinho. Sirin fica assustado ao vê-lo. No hospital Bahar está com Sarp conversando sobre um sonho que tem sobre a formatura de Nizam. Ele quer que toda a família compareça e que nesse dia sua filha seja a mais feliz do mundo. Ao mesmo tempo, vemos Nizam se levantar e sair da cama na casa de Yale e caminhar até tropeçar e cair no chão. Ela começa a chorar. Bahar termina de falar e olha sorridente para Sarp, que está de olhos fechados. Ela pensa que ele está dormindo, bebe um pouco de água e se prepara para dormir, mas primeiro decide beijá-lo. Bahar sente seu rosto frio e liga várias vezes, mas ele não responde. Muito assustada, ela sai correndo do quarto e grita por socorro, depois volta para a cama e liga novamente para ele, pedindo para ele não brincar e não fazer isso com ela. Os médicos entram e pedem que Bahar seja retirado da sala. Eles começam a tentar reanimar Sarp e Bahar fica gritando lá fora dizendo que não consegue respirar e que seu peito dói muito. Fazil escuta tudo e a observa preocupado da porta de seu quarto. Os médicos rapidamente tiram Sarp do quarto e Bahar os persegue gritando e chorando sem parar. As enfermeiras devem tê-lo e forçá-lo a sentar-se. Fazil toca seu ombro e pede que ele se acalme, mas Bahar enlouqueceu e diz saber que Sarp está morto. Dr. Yale tenta acalmar Nizam, que não para de chorar. Ela e Doruk acham estranho a menina chorar tanto por causa de uma simples pancada. Yale recebe uma ligação do hospital que a deixa sem palavras. Bahar começa a falar sozinha. Ela diz muito nervosa que há poucas horas Sarp prometeu que não a deixaria sozinha novamente. Eles sonhavam em fazer coisas juntos. Eles estavam planejando acampar com as crianças, mas de repente ele deixou ela e os filhos sozinhos mais uma vez. Bahar começa a gritar dizendo que tem o direito de ser louco. Ele só quer se matar e não se importa se as pessoas souberem que ele enlouqueceu. As pessoas não têm ideia de como suas vidas têm sido complicadas, por isso não ousam dar a sua opinião, simplesmente não entendem. Bahar começa a dizer mais bobagens.
Ela afirma ter um fusível na cabeça que a qualquer momento vai explodir e destruir tudo em seu caminho. Ele não quer continuar lutando porque não vale a pena. Ele então se contradiz dizendo que não pode permitir que ela exploda por apenas um motivo. Fazila intervém dizendo que o motivo são os filhos. Bahar diz que é verdade, mas não suporta ter que esconder seus sentimentos daquelas crianças estúpidas. Você não pode ficar com raiva, rir, chorar, gritar, morrer ou enlouquecer porque seus filhos estúpidos ficariam com raiva. Bahar começa a chorar e diz que também é uma menina. Ela perdeu a mãe, o marido, e eles, todos morreram. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.